Fala galera, estamos juntos novamente. Seja muito bem-vindo à nossa videoaula. Hoje vamos abordar as ligações intermoleculares, também conhecidas como forças intermoleculares. Bom, ligações intermoleculares, antes de nós classificarmos essas três ligações intermoleculares, as ligações intermoleculares são ligações que ocorrem entre moléculas nos estados sólido e líquido apenas. Não há ligação intermolecular no estado gasoso, ok? Porque as moléculas estão muito afastadas umas das outras. Isso aí nós chamamos de difusão gasosa. Agora sim, as três forças intermoleculares existentes são a força do dipolo permanente, a força do dipolo induzido e as ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio, que nós já falamos em aulas anteriores, que não são ligações entre átomos de hidrogênio. As ligações entre átomos de hidrogênio são ligações covalentes. As ligações de hidrogênio são chamadas hoje, o que era antigamente conhecido e ainda é em algumas provas, como pontes de hidrogênio. No nosso cotidiano, vemos várias substâncias com diversas propriedades diferentes, tais como os estados físicos, os pontos de fusão e de ebulição, a solubilidade, a densidade e assim por diante. Em grande parte, essas diferenças de propriedades físicas, no caso, que observamos nas substâncias, devem-se às diferentes interações e atrações que se estabelecem entre suas moléculas. Com isso, nós vamos estudar inicialmente a força do dipolo permanente. Esse tipo de ligação ocorre somente em moléculas polares. Observe que vocês viram já a classificação de moléculas, né? Já sabe identificar moléculas. Então, as ligações de dipolo permanente ocorrem entre moléculas polares, em que os elétrons estão distribuídos de forma assimétrica, ou seja, uma parte da molécula vai possuir maior densidade eletrônica do que a outra. No caso de moléculas diatômicas, evidentemente que o elemento mais eletronegativo atrairá os elétrons da ligação e acontecerá uma força ou um dipolo elétrico, podemos assim dizer. Veja, por exemplo, a ligação entre hidrogênio e cloro. Observe que a nuvem eletrônica aí representada em torno do cloro é bem maior do que a nuvem eletrônica em torno do hidrogênio. Isso gera no cloro uma polaridade negativa, observe, e no hidrogênio a polaridade positiva. Por quê? O cloro está atraindo mais para ele os elétrons. E o hidrogênio praticamente, eu disse praticamente, está cedendo o seu elétron. Praticamente porque a ligação aí é covalente. Bom, em moléculas assim, o que vai acontecer? A parte positiva de uma vai atrair a parte negativa de outra e assim sucessivamente. Veja aí na tela, ok? Bom, essa é a força do dipolo permanente que possui intensidade média. Ela é mais intensa do que outro tipo de força que nós veremos, que é a força do dipolo induzido. Porém, é menos intensa do que a força da ligação de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio, que nós veremos também logo em seguida. Agora nós vamos ver a força do dipolo induzido, também chamada força de London ou força de Van der Waals. Tem também o nome de dipolo instantâneo induzido. Ocorre entre moléculas apolares, que são aquelas em que os elétrons estão distribuídos uniformemente
não havendo um dipolo elétrico na molécula. Compare com a molécula polar anteriormente vista do HCl. No entanto, quando essas moléculas ou átomos, como no caso dos gases nobres, aproximam-se, pode acontecer que ocorram deformações das nuvens de elétron, pois há atrações e repulsões entre os elétrons e os núcleos dos átomos. Essa deformação é apenas temporária, por isso que se chama dipolo instantâneo, mas forma regiões do átomo ou da molécula que ficam com a maior quantidade de elétron, mesmo que seja temporária. Ou seja, como eu falei, são formados dipolos instantâneos. Observe ao lado a figura de moléculas apolares criando espontaneamente dipolos instantâneos, né? Observe, eu não diria espontaneamente. Eles são induzidos pela pressão e pela temperatura, já que são moléculas apolares induzidas pela pressão e a temperatura. Esses elétrons se excitam, ficam bastante excitados e vão criar uma polaridade da molécula. Ok? E essa polaridade é temporária. Ao se aproximar de outras moléculas, esse dipolo instantâneo vai induzir a molécula vizinha a também se polarizar. E assim surgirão forças atrativas, que são as forças do dipolo induzido. Observe aí na figura ao lado, ok? Os dois círculos representando moléculas apolares que ainda não foram induzidos pela pressão e temperatura, não têm polos. Depois dessa indução, repito, pela pressão e temperatura, vão apresentar polo positivo e negativo. E uma vai induzindo a outra. E o polo positivo de uma vai ser atraído pelo polo negativo de outra, como mostra aí a figura. É bom a gente saber que a força do dipolo induzido, ou do dipolo instantâneo, ou dipolo instantâneo induzido, ou força de London, ou força de Van der Waals, é entre as ligações intermoleculares a mais fraca, ou seja, é a de menor intensidade. Aqui nós vimos anteriormente, que é o dipolo permanente, tem uma intensidade maior do que a do dipolo induzido. Agora, as ligações de hidrogênios, muito trabalhadas em vestibulares, muito citadas no ensinamento da física, da biologia, e muitas vezes chamada como pontes de hidrogênio. Eu diria que esse nome já é um nome já antigo. Hoje se usa mais ligação de hidrogênio. Então, repito, não atrapalhem ligação de hidrogênio com ligações entre átomos de hidrogênio. Quando há ligações entre átomos de hidrogênio, as ligações são covalentes. Eu não diria ligações, ligação covalente, covalente normal. Mas nesse caso, as ligações de hidrogênio, o que são? Ela ocorre entre moléculas polares, ok? Que apresentam hidrogênio ligado a átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os três átomos pela ordem decrescente mais eletronegativos. Veja então, quando o hidrogênio está ligado a flúor, a oxigênio ou a nitrogênio, nós temos entre moléculas, evidentemente, as chamadas pontes de hidrogênio. Isso aí não são ligações dativas, hein? Isso aí mostrando hidrogênio quando está ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Esse tipo de força intermolecular que ocorre, por exemplo, você vai observar na água. Observe que a água é formada por inúmeras moléculas, onde o polo
o hidrogênio de uma molécula, que é o polo positivo dessa molécula de água, vai se unir ao polo negativo da outra molécula de água, que é o oxigênio. Observe a figura ao lado, através até da coloração das bolas, ok? Essas ligações pontuadas são as pontes de hidrogênio entre as moléculas de água. Tais moléculas, como eu disse anteriormente, elas são polares, sendo que o oxigênio vai possuir carga parcial negativa, porque é mais eletronegativo que o hidrogênio. E com isso ficará com polaridade negativa. Já os hidrogênios possuirão carga parcial positiva, devido a ceder, praticamente o seu elétron. Na verdade, ele não cede, porque a ligação é covalente normal. É como se esses elétrons fossem mais atraídos pelo oxigênio. Com isso, ele, hidrogênio, adquirirá polaridade positiva. Assim acontece que o hidrogênio, ou melhor, que um hidrogênio de uma molécula de água é atraído pelo oxigênio de outra molécula e assim por diante, formando as chamadas pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Observe aí na figura ao lado, 4 moléculas de água, podem ser muito mais do que isso, unidas através das pontes de hidrogênio. O hidrogênio de uma molécula preso ao oxigênio, ligado ao oxigênio da outra. Bom, uma das situações oriundas da ponte de hidrogênio é o que você conhece na física como tensão superficial. O que é essa tensão superficial? É uma camada na superfície do líquido que faz com que sua superfície se comporte como uma membrana elástica que não deixa o objeto afundar. Veja, por exemplo, aí um pernilongo, no caso uma muriçoca, caminhando na superfície da água, devido isso à tensão superficial ocasionada pelas pontes de hidrogênio. Veja, as moléculas da água, elas interagem entre si dentro do líquido e em todas as direções. As moléculas da água interagem entre si dentro do líquido em todas as direções. Mas as moléculas que estão na superfície só interagem com a que estão embaixo, ou melhor, com as que estão abaixo, porque não há nada em cima. Dessa forma, cria-se, portanto, a tensão superficial. É bom que você saiba como é que se forma a tensão superficial no líquido. Vamos lá. É importante você saber a intensidade dessas forças moleculares, dessas forças intermoleculares. É interessante você saber a intensidade dessas forças intermoleculares. Observe, as ligações de hidrogênio são mais fortes do que as ligações feitas através do dipolo permanente. Esta, por sua vez, é mais forte do que as ligações feitas através da força do dipolo induzido. Isso é muito importante. Observe também a relação entre as forças intermoleculares em função do ponto de ebulição e ponto de fusão. E quais são esses fatores que influenciam no ponto de fusão e o ponto de ebulição da substância? São 2, observem. 1, tamanho das moléculas. Isso a gente vai ver principalmente quando tivermos no segundo ano falando sobre as propriedades dos hidrocarbonetos. Bom, quanto maior a superfície, maior o número de interações entre as moléculas vizinhas, o que implica em maiores pontos de fusão e de ebulição. Mas nós vamos ver isso com riqueza de detalhes no segundo ano em Química Orgânica. O segundo fator
é a intensidade das forças intermoleculares. Veja aí, quanto mais intensa as atrações intermoleculares, maiores serão os pontos de fusão e de ebulição. Nós vamos ver no exercício do Q mágico como é que isso acontece. Então, por exemplo, eu tenho 3 moléculas. A molécula A faz dipolo induzido. A molécula B faz dipolo permanente. E a molécula C faz ponto de hidrogênio. Então, a ordem decrescente de ponto de fusão seria C, B e A. Então, primeiro terá maior ponto de fusão e de ebulição, a que faz ponto de hidrogênio. Segundo, a que faz dipolo permanente. E terceiro, que faz dipolo induzido. Ok? Bom, com isso eu quero agradecer a vocês mais uma vez a atenção, repetindo que vocês participem do nosso plantão de dúvida, façam os exercícios do Q mágico, também, se possível, do módulo. Observe que neste assunto, neste tema abordado, eu botei o maior número de questões do exercício do Q mágico, em função de ser um assunto muito importante e muito cobrado em provas de vestibulares. Deixo aqui um abraço para todos, que Deus abençoe e proteja a todos, inclusive as suas famílias, e até a próxima aula, e como sempre, a saudade continua.